noite. Vão entrando, gente. Que daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazer um mix de farinha sem glúten que fica simplesmente delicioso. É fácil de fazer, é uma opção super barata. Então vão entrando. Eu tô com o celular aqui para poder ver as mensagens de vocês. Boa noite, boa noite. Então, enquanto a gente espera um minutinho só para até entrar mais alguém, antes de eu começar a ensinar vocês a fazerem esse mix de farinha sem glúten, eu quero deixar um desafio para vocês aqui. Clica ali no botãozinho do aviãozinho, envia essa live para no mínimo 5 pessoas e comenta aqui para quantas pessoas você enviou, se você já cumpriu com esse desafio, já enviou para os seus amigos. Porque essas dicas, gente, é uma dica valiosa que vale a pena compartilhar com os amigos. Ó, tem gente que está a primeira vez aqui, seja bem-vinda, espero que você goste da dica. Gente, essa dica do mix de farinha sem glúten é o tipo da dica que a gente fica assim, por que eu não aprendi a fazer isso antes? Como que eu não sabia fazer isso antes? Porque fica muito gostoso. Ó, a Salete já enviou. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um mix de farinha sem glúten. Teve alguém que perguntou aqui. Espero que vocês não se importem que eu vou ficar olhando o celular aqui. E aí, estão enviando para os amigos? Gente, é uma dica que eu vou dar de graça aqui para vocês. Então compartilhem essa live porque vale a pena. Ó, tem gente que tá a primeira vez aqui, mais gente, né? Seja bem-vinda, hoje vocês vão aprender a fazer um mix de farinhas sem glúten, gente. Vocês vão fazer em casa mesmo, é uma opção mais barata até do que tu comprar pronta no mercado. E essa receita fica um top, assim, ó, dá muito certo. Seja bem-vinda, Cristiane, pela primeira vez aqui também. Fica aqui comigo, que a live também não vai ser muito longa, vai ser bem objetiva, então não quero ocupar muito tempo de vocês. Eu sei que daqui a pouco já está na hora da janta. Nossa, teve alguém que enviou para 23 pessoas. Quero ver alguém bater essa seguidora. Isso aí, vão enviando, que eu vou ensinar vocês. Eu até fiz, já vou mostrar aqui antes. Com esse mix de farinha, eu fiz um pão sem glúten. Gente, o cheirinho que tá aqui tá delicioso. Fica muito bom, fica fofinho. Depois no final eu vou mostrar ele mais de perto. Enviei para 6 pessoas. Isso aí, vão enviando, gente. Esperar só mais um minutinho, vamos iniciar então. Me contem aqui nos comentários de qual região você é, da onde você está falando. Para quem não sabe, eu sou daqui de Osório, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, gente.
mandem coraçãozinho, gente. Cliquem no coraçãozinho. Quero o coraçãozinho de vocês. Ó, tem de São Paulo. Mossoró, Rio Grande do Norte. Que legal, gente. Santarém, olha só que legal. Serra Gaúcha, essa daqui de perto. Eu amo pão, estou ansiosa para aprender. Tu vai amar, porque esse mix de farinha dá para fazer aquele pão sem glúten delicioso. Ó, tem de Osório também, que é daqui da minha região. Campinas, Natal. Da onde mais, gente? Ó, minha esposa fez um pão de farinha sem glúten e ficou duro, não deu certo. Pois é, porque ela não sabe fazer esse mix de farinha sem glúten. Envia essa live pra ela aprender a fazer o mix, que o pão não vai ficar mais duro, não. Ó, de Porto Alegre, capital aqui do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Teresina, Piauí. Que legal, gente. Eu acho o máximo que a gente consegue alcançar muita gente, né? Pois é, gente. Com esse mix o pão fica fofinho. E dá pra fazer outras receitas também com ele. Já fiz panqueca, ficou perfeita a panqueca. Dá pra fazer o bolo doce também. Ele não fica um gosto residual. Então vocês continuam me dando os coraçãozinhos ali e enviando essa live. E eu vou começar. Primeiramente, eu sei que tem gente que está a primeira vez aqui na live. Eu quero me apresentar. Meu nome é Vanessa e eu sou estudante de nutrição. Ainda não me formei. E o ano passado eu descobri que eu tenho sensibilidade a alguns alimentos. E um desses alimentos é o tal do glúten. E eu tinha reduzido ele da minha alimentação já há alguns anos atrás, mas eu nunca tinha cortado ele de vez da minha alimentação, né? E quando eu fiz um exame que constou que eu tinha a sensibilidade, eu fiquei tipo chocada na época. Mas eu cortei de vez o glúten e foi quando eu comecei a ter uma melhora na saúde e comecei a sentir uma melhora muito grande. Eu tinha diarreia, dores nas articulações, distensão abdominal, então enxaqueca. Então quando eu tirei de vez, nossa, eu tive uma melhora muito grande. E também eu descobri há uns meses atrás que eu tenho uma doença autoimune, eu tenho o gene da doença autoimune, né? Porém, eu não descobri ainda estou investigando qual autoimune é, mas vou começar a fazer, agora estou na finaleira já dos exames e vou começar a fazer um tratamento específico para autoimune. Mas aonde é que eu quero chegar? Antes, quando eu consumia o glúten, eu tinha todos esses sintomas. Eu cortei o glúten da minha alimentação, eu tive uma melhora de 90%. Ainda tem algumas crises de enxaqueca, algumas coisas assim, mas é porque eu não estou tratando ainda a doença, né, a autoimune. Mas eu creio que agora, com uma alimentação mais saudável e fazendo um tratamento específico para autoimune, eu vou ficar zerada. E para quem não sabe, o glúten é uma proteína que tem no trigo, no centeio, na cevada. E o nosso organismo, ele não digere essa proteína, né? Normalmente, assim, ele não consegue fazer isso completamente, digerir essa proteína. Então, o que acontece? Ela acaba grudando na parede do nosso intestino, onde desencadeia uma inflamação. Então, claro que de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não têm essa sensibilidade, mas tem outras que têm, que nem eu, né?
Então, se você tem esses sintomas tem diarreia frequente, tem dores nas articulações, tem abdominal distendido, pode ser o glúten, gente, pode ser ele. Então, a minha dica que eu tenho para dar para vocês é: tira o glúten da tua alimentação durante uns dias, durante 20 dias. Sim, 20 dias, gente. E depois vem me contar como que tu se sentiu. Porque é incrível a melhora que dá. Claro que tem outros alimentos também que causam diarreia, né? Que é a lactose, também é um alimento que é fácil de ter pessoas com sensibilidade a ela. E eu quero saber aqui se vocês estão enviando minha live. Vamos lá. Já tem uma musiquinha de fundo, né? Então, gente, o que eu quero ensinar vocês esse mix? Porque se vocês forem fazer uma receita com a farinha de arroz só, provavelmente a tua receita ela vai ficar seca, ela vai ficar quebradiça, então não vai ter um resultado semelhante a uma receita com a farinha de trigo. E esse mix, ele é um conjunto de farinhas ali que fica bem semelhante à farinha de trigo. Outro porém que tem as receitas assim com farinhas, com essas farinhas, né, sem glúten, às vezes elas deixam um gosto muito residual. Que nem assim, eu já ensinei vocês aqui no meu Instagram uma receita de pão com a farinha de grão de bico. Ele fica um pão fofinho, fica tão bonitinho o pão, porém ele tem um gosto bem residual do grão de bico. Então por isso que é interessante a gente fazer um mix das farinhas para ficar mais equilibrado e não ter tanto esse gosto residual. E assim, a receita sem glúten, gente, ela precisa ter uma farinha que dê estrutura para a massa, uma farinha que dê leveza, uma farinha que dê liga e um agente de liga. Porque a farinha de trigo que a gente usa normalmente, ela já tem tudo isso. Ela deixa fofinho, ela deixa leve, ela deixa... Então, para a gente fazer uma receita sem glúten que fique semelhante, vai precisar desses detalhes, né? Eu quero saber se vocês já pegaram o papel e a caneta para anotar a receita. Já pegaram o papel e a caneta? E cadê os coraçãozinhos, gente? Um pouco chata, né? Ah, isso aí. Quero coraçãozinho, vamos lá. Vamos começar então. Um detalhe importante antes da gente começar. Essas farinhas aqui, eu peneirei ela antes de misturar. Porque para não ficar nenhum gruminho assim, para depois não... para poder misturar bem, né? Então, eu sempre indico vocês peneirar as farinhas para ficar bem soltinha, tá? Então, vamos começar, gente. Vamos lá. Bora, então. Anotem aí, ó. A primeira farinha que dá estrutura para a receita que vamos usar é a farinha de arroz. Um parêntese. Tem a farinha de arroz branca e a farinha de arroz integral, tá? Elas têm bastante diferença. A farinha de arroz integral, ela suga mais água, então a receita vai ficar mais sequinha, vai ficar mais seca. Eu não me adaptei muito em usar a farinha de arroz integral, porque tu tem que ir colocando água e ela vai sugando água, então eu gosto de usar a farinha de arroz branca, tá? A gente vai usar aqui
110 gramas de farinha de arroz. Até vou mostrar aqui, é bom sempre ter em casa, gente, quando faz essas receitinhas, uma balancinha assim pequena de cozinha, porque fica bem prático, porque daí tu vai pesando em casa. Eu adoro essa minha, paguei bem baratinho, não é profissional assim, mas ela já ajuda bastante. Então, ó, 110 gramas de farinha de arroz branca, a gente vai colocar aqui. E para dar estrutura também à receita, ao mix, eu vou usar 70 gramas da farinha de grão de bico. Vocês já conhecem a farinha de grão de bico? Me contem aqui. Eu também peneirei ela antes de colocar para não ficar nenhum gruminho, gente. Farinha de grão de bico deixa um gostinho muito bom. Eu adoro essa farinha, é muito bom mesmo. Não é um gostinho forte. 110 gramas de farinha de arroz branca, 70 gramas de farinha de grão de bico. E para dar leveza, nós vamos colocar 60 gramas de fécula de batata, tá, gente? Ajuda a dar maciez, ajuda a dar leveza na receita. Vamos usar, para dar leveza também, 30 gramas de polvilho doce. Depois eu repito isso se vocês quiserem, tá? Se eu tô falando rápido demais, também vocês falam. E para dar liga na massa, a gente vai usar 20 gramas de farinha de linhaça. 20 gramas. E a gente vai usar um agente de liga, que não é uma farinha, é uma fibra, que é a goma xantana. Vocês sempre me perguntam quando eu faço alguma receita que eu coloco a goma xantana, vocês me perguntam o que é. Ela é uma fibra que quando tem contato com a água, ela fica... assim, cria uma gosminha, assim, sabe? Então ela ajuda a dar liga na massa. Porque o glúten, gente, ele nada mais é do que o que dá elasticidade para a massa. Então se eu faço uma receita sem um agente de liga ou uma farinha de liga, a massa vai ficar quebradiça, vai se esfarelar, sabe? Então a gente vai colocar aqui, eu usei 2 colheres de chá de goma xantana. No lugar da goma xantana, vocês podem usar o psyllium também. Eu não costumo usar o psyllium, mas dá para usar também. Agora é só misturar, gente. Vocês vão misturar bem essa farinha, esse mix. Misturar bem. E para armazenar, deixa eu colocar aqui. Para armazenar, gente, eu indico colocar aqui, ó, de preferência, um pote de vidro e que seja com uma tampa que tenha uma vedação muito boa. Por que isso? Porque daí não entra ar, não tem perigo de estragar a farinha de vocês, o mix de vocês. Um detalhe importante que eu também gosto de falar para vocês. Esse mix dá aproximadamente 300 gramas no total, tá? Eu fiz uma quantidade pequena justamente para vocês usarem em seguida. Porque como tem a farinha de linhaça, ela pode oxidar conforme o tempo. Então é importante você fazer esse mix já quando estiver programando fazer alguma receita, para não ficar ali mais de um mês no potezinho, que pode acontecer de oxidar a farinha de linhaça
e ela fica com tipo um gosto de ranço, assim, sabe? Então é importante vocês se atentarem a esses detalhes para poder a receita dar 100% certa. Então, perguntaram aqui quanto tempo dura. Justamente o que eu estava falando. Eu fiz um mix, uma quantidade menor, para vocês usarem em seguida. Até uns 30 dias. Mais do que isso, eu não gosto, assim, tipo, porque pode ficar com um gosto residual ali da farinha de linhaça, por oxidar, né? A farinha de grão de bico, ela tem uma quantidade, porque o grão de bico ele tem uma quantidade boa de proteína, né? Então é uma ótima farinha para te usar nas receitas, porque ela tem uma quantidade boa de proteína, de fibras. Olha, com esse mix, perguntaram aqui, rende quanto mais ou menos? Esse mix eu consigo fazer umas 2 receitas de pão. Eu fiz um tempo atrás com um mix, eu fiz uma receita de pão, fiz uma receita de bolo e fiz panqueca. Tipo, quantidade pequena, que é só pra mim e pro Jefferson, né? Mas ela rende. Dá pra fazer bolo com fermento ou não precisa? Se você for fazer o bolo, tem que colocar fermento sim. Esse mix aqui não dispensa o uso do fermento. Se tu for fazer o pão, usa o fermento biológico. Se for fazer bolo, usa o químico, né? Vocês estão gostando, gente? Me contem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E vão mandando coraçãozinho. Vocês viram ali que a farinha, para fazer a receita sem glúten, precisa da farinha que dê estrutura para a massa. Farinhas, eu vou dar exemplos assim de farinhas que dão estrutura, né? Que é a farinha de arroz integral, farinha de milho. O que mais? Eu até deixei aqui anotadinho para mim dar para vocês. A farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju. Quem quer fazer receitas que tenham baixo índice de carboidrato, daí precisa usar essas farinhas, né, que não tem tanto carboidrato, que é farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju. Vou deixar a live salva assim. Depois, quando eu salvar, vocês vão lá e comentem que assistiram a live, viu? Outro desafio para vocês. Perguntei sobre fazer bolachas. Dá também. Dá super certo. Ela tá prontinha. É só fazer a receita que você quiser. Um detalhe importante, quando eu faço o pão, por exemplo, eu faço uma receita assim mais... A massa fica um pouco mais leve, mas não fica... Eu não sovo o pão, sabe? Porque a farinha de grão de bico, ela não tem um gosto tão forte, porém, se tu começa a mexer nela, começa a sovar ela tem um cheiro muito forte. Um cheiro muito forte. Se você for sovar, eu aconselho colocar luva, porque ela fica um cheiro bem forte nas mãos. Mas ela não tem um gosto tão forte, é só o cheiro, gente. O gosto é delicioso, assim, é um gostinho bem suave. Como tem todo esse mix, é um pouquinho de cada, fica uma receita assim suave, não fica um sabor residual.
Se vocês quiserem que eu repita a receita, as medidas vocês me falam, gente. Eu dei exemplos ali então de farinhas de estrutura, né? Agora, exemplo de farinha de liga. A farinha de linhaça e a farinha de chia. A farinha de chia eu particularmente não gosto muito de usar. Eu acho que ela fica, ela oxida até mais rápido. Uma opinião minha. Eu particularmente não me adaptei muito a ela. Eu gosto de usar a farinha de linhaça para dar liga. Por quê? Porque a chia e a linhaça, quando tu coloca elas na água, elas também criam aquela gelatininha, assim, sabe? Então ela ajuda a dar liga na receita. Tem gente entrando na live. Hoje eu tô ensinando a fazer um mix de farinha sem glúten para te não passar mais trabalho. Depois que tu aprende a fazer esse mix, não passa mais trabalho, gente. O que eu coloco nessa mistura para eu fazer o pão? No caso, vai óleo, água, sal. Quero fazer... Então, o pão, eu não vou dar a receita hoje. Quem sabe, numa próxima live eu ensino vocês a fazerem um pão. O que vocês acham? Comentem aqui. Tá, vou repetir aqui para vocês a receita do mix. Então eu usei 110 gramas de farinha de arroz branca, usei 70 gramas de farinha de grão de bico, o que mais que eu usei? 60 gramas de fécula de batata, 30 gramas de polvilho doce, 20 gramas de farinha de linhaça e 2 colheres de chá de goma xantana. Até vou mostrar aqui pra vocês. A goma xantana, gente, ela é carinha, assim, ela é bem cara, sabe? Eu comprei essa daqui. Só que na época, acho que foi o ano passado, ela é 100 gramas, eu acho que eu paguei uns 20 e poucos reais. Porém, ela dura muito tempo, porque tu sempre tem que cuidar a quantidade que tu vai colocar na receita. Porque se tu colocar muito, ela fica muito... a massa não dá certo. Então, e fica com um gostinho residual. Então a dica é, sempre coloca menos. Vale a pena comprar ou pode ser que tu encontre em lojas a granel, né? Também. Até um detalhe que eu queria falar para vocês. Além do pão, ensina bolo também. Um outro detalhe é que assim, esse mix aqui, ele é sem glúten, né, gente? O que acontece? Se você é uma pessoa celíaca, que tem uma doença autoimune, que é referente ao glúten, que não pode consumir nada de glúten, você sempre tem que comprar os produtos, de preferência em embalagens fechadas, e que tenha na descrição do produto, que tenha dizendo que é sem glúten, tá? Porque essas daqui, a farinha em si é sem glúten, mas elas podem ter uma contaminação cruzada. Pode, no mesmo lugar que é embalada, tem o a granel, pode ser que no mesmo lugar lá eles tem a granel, a farinha de trigo, a cevada, o centeio. Então pode ocorrer essa contaminação cruzada. Então quem é celíaco tem que buscar comprar os pacotes fechados e que tenham ali na descrição que realmente é sem glúten, que não tem essa contaminação cruzada. Agora, quem tem só essa sensibilidade ao glúten, que nem eu, ou se você quer simplesmente reduzir o glúten, tirar o glúten da tua alimentação, não tem problema. Essa contaminação cruzada não vai afetar tanto.
Agora eu lembrei outro exemplo de farinha de estrutura é a farinha de aveia. A farinha de aveia, que é uma farinha super barata de usar, ela também é uma farinha de estrutura. Dá pra te fazer, eu tenho várias receitas que eu uso uma, duas farinhas só. Dá pra fazer, principalmente bolo, eu tenho receitas que eu só uso a farinha de aveia ou só uso a farinha de amêndoas. Dá pra fazer sim, porém, às vezes ali a estrutura da receita do bolo, do pão, não vai ficar tão semelhante como se fosse fazer com uma farinha de trigo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse pão. Eu tava com pouca farinha, quis guardar mais aqui pra poder mostrar, misturar aqui pra vocês. E então ele ficou pequenininho, mas olhem só, vou tentar mostrar, deixa eu ver se vai pegar ali. Ele ficou um pão, gente, fofinho, gostoso, mas gostoso mesmo. Leve. E um detalhe que eu queria falar para vocês, não sei se vocês já compraram no mercado pão sem glúten, já consumiram? Que normalmente quando a gente compra, tu nunca consegue comer. Eu, pelo menos, eu não consigo comer o pão frio. Não consigo. Sempre tem que esquentar. E esse daqui, gente, tu pode comer ele frio. Não precisa esquentar, que ele fica perfeito, ele fica delicioso. Não sei, me contem aqui nos comentários se vocês consomem glúten, se vocês estão tentando reduzir, se tem alguém que é sensível ao glúten. Se vocês estão gostando da live, estão gostando de aprender a fazer esse mix. Conversem aqui comigo. Boa noite, Valéria. Tá gostando da live? Me conta aqui. Para quem me acompanha no meu dia a dia, sabe que lá nos stories eu sempre tô dando dicas, sempre tô compartilhando receitas com vocês. Então, fiquem ligados sempre no meu perfil, porque sempre tem receitinha, sempre tem dica boa. Valéria, tu entrou agora, então eu ensinei a fazer um mix de farinha sem glúten. Dicas maravilhosas sempre, obrigada. Um pão quentinho é tudo, é verdade, é muito bom comer um pão quentinho. Mas quando vocês já compraram, já comeram pão sem glúten desses pronto que a gente compra no mercado, que é caríssimo até. Compro uma vez lá que outra e ainda fico guardando assim as fatias para poupar. Eles sempre tem que esquentar, tu não consegue comer puro assim, ele não é gostoso, sabe? E esse daqui, gente, ele fica muito gostoso. Que pena que vocês não podem sentir cheiro, porque ele fica muito cheiroso também. Ó, tem uma compartilhou aqui, ó. Eu estou reduzindo o glúten e estou me sentindo bem, tenho 86 anos. Então, é isso aí, gente. Reduzam, façam testes. Você começa a observar os sinais que o teu corpo dá. Tem diarreia muito seguido? Isso não é normal, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que tem que mudar. E é na alimentação que a gente vai mudar, que vai ver a melhora. Elisiane entrou agora, mas daqui a pouco eu vou repetir então a receita de novo para vocês. Aqui na minha cidade tem uma pessoa que vende e realmente tem que aquecer. Pois é,
Fora aqueles pão que às vezes a gente sente muito gosto residual da farinha de arroz. A farinha de arroz deixa muito seco o pão, assim, sabe? Uma dica que eu quero dar para vocês, aproveitar, anotem aí, porque é uma dica boa. A maioria desses ingredientes aqui que eu usei, vocês podem adquirir lá na loja Mundo a Granel e ainda ganhar 10% de desconto usando o meu cupom. Meu cupom é Nutrindo Vidas. Então anotem aí, depois caso vocês não acharem o site, me chama no direct que eu te mando o link e tu consegue comprar a maioria desses ingredientes lá e ainda com o meu desconto. Eu sei que a maioria das minhas coisas é lá do Mundo a Granel, gente. Vale a pena, que o preço deles já é bom. Tu compra em casa, recebe super rápido e além de ter o desconto dos 10% do meu cupom. Vocês querem aprender a fazer o pão sem glúten? Me contem aqui nos comentários. Se vocês gostariam de aprender a fazer o pão com esse mix de farinhas aqui. Que daí a gente pode programar uma próxima live de eu ensinar vocês, porque para fazer o pão tem alguns detalhes importantes que eu gostaria de... Eu acho que fica mais fácil fazer na live, porque eu já vou tirando as dúvidas de vocês, do que eu fazer um vídeo, gravar um vídeo. Ó, eu não tenho problemas com glúten, mas gosto de aprender coisas novas. Isso aí, muito bem. Então, bora fazer o pão. Outra dica que eu quero dar para vocês, eu já dei a dica do mix, do pão, eu me esqueci a dica. Já falei do pote de vidro, não se esqueçam, eu sempre acho melhor, eu acho mais higiênico até armazenar em potes de vidro com uma boa vedação, gente. Façam esse mix com a intenção já de usá-lo, para ele não ficar muitos dias guardado e não ter perigo de oxidar a farinha de linhaça. Peneirem as farinhas, principalmente ali a farinha de arroz, a farinha de linhaça, também gosto de peneirar, e a farinha de grão de bico. A fécula de batata e o polvilho doce não precisa peneirar porque eles são bem soltinhos mesmo. Olha só, a Pri colocou aqui. Eu descobri que sou celíaca faz quase 3 meses. Tirei de vez o glúten, caso contrário, passo mal. Eu estou amando a live e quero muito a live do pão. Beijo. Beijo, Pri, pra ti também. Então, no teu caso, Pri, é que nem eu tinha dito antes. Sempre qualquer produto que tu for comprar, tu tem que ler na embalagem se ela é sem glúten. Porque quem tem a sensibilidade, ela não pode ingerir um alimento que tem essa contaminação cruzada, senão já vai passar mal. Então sempre se atente a ler as embalagens para ver se não tem glúten, né? Ele sempre, porque que nem assim, ó, às vezes a aveia, por exemplo, a aveia, ela não tem, o grão da aveia, ela não tem glúten. Mas a maioria das vezes ela é embalada e ela é fabricada
no mesmo lugar que eles fazem o centeio, fazem a farinha de trigo, então acaba tendo essa contaminação. E o glúten, gente, ele impregna nas coisas. Quem é celíaco não pode usar uma colher de pau que mexeu a farinha de trigo. Ah, mas eu lavei. Não, porque ela impregna ali o glúten. Então tu tem que higienizar muito bem. Colher de pau é mais difícil, né? Mas tu tem que higienizar todo o teu material da cozinha, tudo que tu usa, para não ter mais essa contaminação. Eu vou repetir mais uma vez e eu acho que era isso. Se vocês têm mais dúvidas, me mandem aqui que eu vou respondendo vocês. Mas eu vou repetir de novo, eu acho que até eu vou anotar aqui, vou repetindo e vou anotando aqui na live, para quem quiser, tá? Então, de farinha de estrutura a gente usou 110 gramas de farinha de arroz, eu mandei de uma vez ali. É no perfil do Jefferson, tá, gente? Que eu tô com outro celular dele. 110 gramas de farinha de arroz. Usei 70 gramas de farinha de grão de bico. 60 gramas de fécula de batata, que mais? 30 gramas de farinha de polvilho doce, polvilho doce, 20 gramas de farinha de linhaça e 2 colheres de chá. Enquanto isso, me mandem coraçãozinho, gente. 2 colheres de chá de goma xantana. Por que eu coloquei a medida diferente da goma xantana? Porque ela fica mais difícil de tu pesar as 8 gramas, né? Que dá mais ou menos 2 colheres de chá. Então, rasa, tá, gente? Não transbordando a colher de chá. Ó, enviei aqui. Tirem print. Gente, tirem print e me marquem. Mas, por favor, que eu esteja num decente, viu? Postem e me marquem. Deixa eu ver. Eu dei exemplo ali de farinha de estrutura, né? Exemplo de farinha de liga, que é a farinha de linhaça e a farinha de chia. E os agentes de liga, que não são farinha, são fibras, tu pode usar também o psyllium, que é uma fibra, a goma e a goma xantana. E tem também a goma guar. Não sei se é assim que fala, gente. E a farinha de leveza, os exemplos que eu tenho para dar para vocês é o polvilho doce, que a gente já usou nessa receita. Tem o polvilho azedo, a fécula de batata e o amido de milho. Então, eles são farinhas que dão leveza para a receita. Então, eu acho que é isso, gente. A nossa live de hoje, onde eu ensinei a fazer um mix de farinha sem glúten. Eu quero deixar essa live salva. E eu espero que vocês comentem lá que estavam assistindo. Podem compartilhar também depois, né? Caso não tenha farinha de linhaça, tem outra para substituir? Sim, tu pode usar a farinha de chia. Que a farinha de chia, ela também é uma farinha que dá liga para a receita.
Vocês têm mais alguma dúvida? Eu só sei que depois eu vou comer esse pão porque ele tá um cheirinho muito bom. E ele ficou muito gostoso, gente. Então, gente, eu acho que foi isso que eu queria passar para vocês, ensinar em vocês. É uma dica valiosa, porque depois eu quero receber mensagem de vocês dizendo: vai, eu fiz e eu amei, porque não tem como não gostar, é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, espero de coração, preparei ela de coração aqui para vocês. Tirem um print e me marquem no Instagram para eu estar compartilhando. E desejo uma boa noite para vocês, que Deus abençoe vocês, que dê um final de semana abençoado. Hoje já é quinta, a semana tá passando super rápido, né? Então, um finalzinho de quinta-feira abençoado para vocês e uma sexta-feira abençoada também. E eu espero vocês numa próxima live, eu espero vocês me acompanharem aqui no Instagram. Tem muita receita boa, muita receita fácil, barata também. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no meu dia a dia aqui no Instagram. Um beijo, uma boa noite. Vou levantar aqui para poder desligar a live. Tchau, tchau, gente.